Abra sua Bíblia em Isaías 41. Isaías 41, quem trouxe Bíblia diz amém? Amém. Crente não pode andar sem Bíblia, não. Isaías 41, versículo 6 e 7. Depois iremos para Gálatas. Diz assim: um ajudou o outro e disse ao seu companheiro: esforça-te. Assim o artesão animou o ourives, e o que alisa o martelo encorajou o que bate na bigorna. Ele diz sobre a peça soldada: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe, nem se mova do lugar. O conceito, a ideia de auxílio de um próximo para o outro, ele não é só cristão, ele é humano. Claro que ser humano não significa que é ausência de cristandade, mas não se trata só de religiosidade ou de espiritualidade. Aqui nós lemos em Isaías uma referência aos que fabricam ídolos, e nessa idolatria, nessa preparação da fabricação de uma imagem, mesmo sendo algo que desagrada a Deus, o texto está falando que eles ajudam o outro e exortam o outro no seu trabalho. Quando diz um ao outro ajudou, está falando da fabricação de ídolo. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Assim o artesão na arte trabalha ali com metais, com ouro, com prata, animou o ourives, ou exortou o ourives, e o que alisa o martelo encorajou, que é a mesma ideia de exortar o que bate na bigorna, que é a peça de ferro que fica por baixo. Ele diz sobre a peça soldada, reanimando o outro, e fixa o ídolo com prego para que não tombe nem se mova do lugar. Então na fabricação tem pelo menos duas pessoas, e eles trabalhando na fabricação, um encorajando, orientando, um ajudando o outro. Essa ideia de ajudar, e que ela envolve várias coisas, é uma ideia universal. Ela não é local, não importa o que se faça, se é bom ou se é mal. É comum o ser humano trabalhar, ou seja, estar junto com o outro em algum processo de trabalho, seja de lazer, seja de familiar, na saúde, esse processo é geral de ajudar o outro. Mas no mundo em que nós vivemos, essa ideia de ajudar o outro nas suas necessidades, e isso no geral, ela está se minguando. Não estou falando de ajuda no sentido religioso, isso no sentido geral, porque seria muito pobre a gente ser muito bom para ajudar na igreja, mas fora da igreja a gente não faz isso. Então eu considero isso uma pobreza espiritual. Eu me lembro que no interior tem um tipo de trabalho que a gente chama de digitório, nem sei no dicionário se existe isso. Então um outro trabalho que é chamado de banda seca, só podia ser lá na Bahia. Então tem o primeiro que eu falei, você trabalha o dia inteiro. O banda seca é só a parte da tarde. Então como que é isso? A pessoa tem lá uma roça para carpir, ou uma mata para cortar, para fazer uma roça, ou uma roça já pronta precisando carpir,
ou uma casa para tampar de barro, ou casa satelital. Os vizinhos que moram um aqui, outro aqui na casa do Benedito, outro ali pro lado da Fernanda, outro aqui pro lado da irmã Solange, a distâncias que a gente morava era mais ou menos assim, um fica sabendo que o outro está precisando de alguma coisa. E aí eles não têm telefone, eles não têm bicicleta, não têm moto, não têm carro. Ou vai a pé, ou vai de bicicleta, de jegue, né? De um burro ou mula, de alguma forma. E eles vão de um na casa do outro, e eles podem dar léguas assim, falando: olha, vamos tampar a casa do fulano de tal, tampar e fazer as paredes. Vamos fazer um digitório lá, que é tampar a casa, ou seja, a gente vai cedinho, quando ele estiver bem no último sono dele, a gente chega lá e solta fogos, bate num monte de coisa, a gente leva uma ovelha, um porco, a gente mata, depois ele paga pra gente, ele não está pedindo fazer, só que o que a gente vai fazer para ele vai compensar o que a gente vai levar, e ele vai ter que pagar pra gente, ou a gente descobriu que ele está engordando galinha, peru, ou algum animal para matar. E aí de repente chega aquele bando de homens, geralmente homem, né? Mulher, talvez a esposa de algum vai mais tarde ajudar. Aquele monte de homem faz aquela barulheira, o camarada acorda, e aí tem que fazer: vamos matar os bichos, vamos arrumar água, e vamos arrumar enxada, e vamos arrumar machado, dependendo do que for fazer. E aí aquele pessoal pega, aí vai arrumar pinga em algum lugar, alguma coisa para comer, café ali com farinha, e daqui a pouco, num dia que eles vão tampar aquela casa que o camarada ia ficar um mês fazendo. Faz tudo de graça. E alguém tem que ter o trabalho de sair de casa em casa, que é bem mais difícil. Quer dizer, não é difícil. Isso não é nenhuma dificuldade de a gente convidar 100 pessoas hoje. A gente pode fazer isso em 5 minutos na transmissão, né? Do WhatsApp, sem precisar de grupo, né? Muito fácil hoje. E ou carpir uma roça, ou se for a parte da tarde, faz só a parte da tarde também. Enfim, a fim de ver o outro sair do barraco de palha, a fim de ver o outro com a roça carpida, ou a mata roçada, alguma coisa do tipo. Então eles se unem, e ali vai quem conhece, ali vai estranho, ali vai quem é crente, quem não é crente, vai aquela misturança de pessoas, vai quem tem amizade com quem não tem. Aquele homem lá falando de tal, o José, não falo com ele não, mas eu vou junto com vocês. Aí eu junto aquele monte de gente e deixa tudo pronto num dia ou numa tarde, dependendo da quantidade de serviço e quantidade de homem. Olha que tampar uma casa de barro não é fácil. Se cava com enxadão, joga água e aí vai mexendo com os pés, parecendo como se faz suco de uva, que até hoje ainda faz suco de uva assim, os pezão sem luva, né? Não vai luva não. Aquele suco de uva gostoso que a gente toma, alguns são industrializados, mas ainda usa os pezão lá, como no tempo da Bíblia. E aquele barro que você tem que levantar muito bem, e depois pega aquele bolão em cima do peito aqui, faz aquele bolo e vai assim com ele nas mãos, e um do outro lado, outro de outro, aquela casa toda cheia de vara, e um vai, bate assim de frente do outro, e vai passando com a mão, não usa colher de pedreiro, não usa nada, tudo na mãozão, né? A parede fica cheia de barro lá em cima, e deixa a casa pronta, tá? As parteiras, tem a parteira, que geralmente fica famosa na região, e que o homem monta num cavalo e anda às vezes muito tempo até chegar na casa parteira. A minha mulher daqui uns 15 dias vai ganhar neném, então preciso que a senhora vai lá para... Não lembro agora, não é tirar neném, mas tem outro nome que fala, é pegar neném, parece, né? E aí monta na garupa do cavalo, nem toda parteira sabe montar cavalo, uma garupa do cavalo de um desconhecido, mas foi indicado que ela é aquela mulher que faz o parto, e ela vai lá e fica 15, 20 dias, um mês, ela não recebe nada por isso. Faz como um favor, ela ganha algumas galinhas, algumas coisas quando vai embora. Com aquele sacrifício de uma senhora que lá no caso não usa a calça, mesmo descrente não usava antigamente, e monta nas costas de um cavalo, atrás de um homem, não estava daqueles animais, um negócio desconfortável, horas e horas. E você reclama que está indo trabalhar de pé ou voltando para casa de ônibus, né? Não sabe o que é sofrimento. Então, irmãos, as pessoas se unem para trabalhar,
e não pensando em ganhar, não pensando em recompensa nem de Deus, nem de ninguém, nem dos ídolos, simplesmente o prazer em ajudar, deixando de fazer o que é seu. Não é que sobrou-me um tempo, porque é muito fácil fazer alguma coisa para alguém quando você está sobrando tempo. Eu nem sei se recebe galadão disso, né? Agora, quando você tira tempo do seu tempo para ajudar, isso é ser ajudador. Eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu vou fazer isso. Isso é amar. Quando eu vou fazer porque não tenho o que fazer, até pipa se solta, né? Então, até o mundo se une. O apóstolo Paulo, falando em ajudar, em Gálatas capítulo 6, falando de ajuda, Gálatas 6, a mutualidade cristã. E a gente vai olhando para a Bíblia, e a gente já tem essa experiência do interior, a gente tem que a experiência de algum tempo, né, que tem mais tempo ali, a nossa missionária que tem mais tempo, depois a nossa irmã Ângela tem um pouco mais tempo do que a minha, a missionária Silvia, não sei quanto tempo tem, vou fazer 30 anos que sirvo a Deus. Então a gente vai vendo quanto tempo vai passando, como essa questão de ajudar o outro, como ela diminui, como vai ajudando. Isso começa na criação de casa. Os pais hoje não conseguem fazer os filhos, ajudar eles no próprio trabalho da sua casa, missionário. Está lá um adolescente, do tamanho do nosso irmão Cauã, tomara que não seja o seu problema, e as mães com o filho dentro de casa, arrumando a cama deles pela manhã. Imagina o Cauã nesse tamanho, tomara que não seja assim, senão já serve para você também. Tem que arrumar os livros, senão ele não consegue arrumar a mochila. Já está dizendo que também não ajuda em casa. Agora imagina desse tamanho você, para ir estudar 2 horas da tarde, se a mãe não colocar o relógio para despertar, você não consegue ir. Já está dizendo que a mãe não está ensinando. Aí você chega 11 horas numa casa, a mãe está que nem uma formiga ou uma barata tonta, para cima e para baixo. Fui na padaria, e fui no mercado, e fui na farmácia, e fui não sei aonde, com um monte de filho, 10, 12, 13, 14 anos, e a mãe vai na padaria, e a mãe vai no mercado, e o outro vai no posto de gasolina, e esses filhos são para quê, pelo amor de Deus? Ah, pastor, porque na geração dos filhos, não, na geração dos pais. Aí quando acordar, na hora do almoço, quer café. E então no almoço, a meio-dia, vai ter que almoçar 3 horas. Então o negócio tudo desregulado no horário de almoço, que traz obesidade, traz descontrole no corpo humano. E aí a gente tem uma alteração do físico, da fala. Já observou que os homens de hoje falam fino, a maioria deles? 18 anos, os garotos tudo... Tem um negócio no corpo humano, né, chamado de testosterona, né, missionária? A senhora sabe disso? E tem serviço que gera testosterona mais do que outros. Por exemplo, os homens da cidade têm menos testosterona do que os homens da roça, porque capim gera testosterona. Trabalhar no computador diminui a testosterona, que pode criar uns problemas na vida dos homens. Então os próprios trabalhos, mas isso, essa questão, essa moleza, essa fraqueza, é porque de dentro de casa já poderia. A criancinha está com 5 anos, a chupeta está lá. A mãe vai lá, baixa no chão, vai pegar chupeta para a criança, que nem deveria estar com 5 anos, ainda com chupeta, mas deixa, né? Ai, com chupeta, a mãe tem um trabalho de pegar, ao invés de pedir para a filha, pega a sua chupeta. Não, porque a criança de 5 anos muda da mãe, muda do pai, não aprende. Então, culturalmente, você pega uma criança assim, vai na padaria para mim buscar um pão, ela já está pensando que você vai dar um troco para ela quando ela chegar. Mal acostumada, a ideia de ajudar não existe. E aí nós vamos ter um cristianismo que é uma herança disso,
que tudo que se faz é pensando no galardão ou numa recompensa, ou de Deus ou dos homens. Não sabe ser um ajudador, porque em ajudador não faz. Eu sei que tudo que a gente faz é plantar, mas eu não posso fazer pensando que estou plantando. Deus é que sabe como vai considerar. Se não, estou fazendo por interesse, mesmo que seja da parte de Deus. Porque quem gosta de ajudar, não quer nem saber. É para ajudar? Não preciso saber do nome. Estou ajudando? Não estou fazendo coisas que não deve? Não, então não quero nem saber do nome. Desde que esteja ajudando. Então, isso envolve na vida espiritual, isso envolve na nossa vida familiar. Nós temos uma dificuldade hoje familiar muito grande, essa questão de instruir filhos. Instruir filho no interior não, antigamente, agora nem no interior não está acimada, essa praga chegou lá também. As pessoas, eu lembro que os católicos, que agora diz que não está sendo mais assim, eles ensinavam o filho a rezar desde pequenininho. Filho com 5, 6 anos sabia o Pai Nosso, e algumas reza mais. Agora conversa com a criança crente de 5 anos e veja qual o capítulo da Bíblia ou o hino que ele sabe de cor, ensinado pelos pais. Chega na igreja com a criançada e olhe para os pais. Qual é o pai que vai dizer para o filho? Filho, dobra o joelho. É um minutinho, não vai estragar, não vai quebrar, não vai dar problema. A criança pode ficar até de perna para cima, não vai doer. É um minutinho só. Não! O problema está nas mamães. O pastor analisa isso. Eu fiquei assim admirado quando chegou 2 crianças aqui, que está lá na casa da nossa irmã Daniela, e os pais delas não são crentes, são 2 garotinhos. Não, chegou ali, a igreja já não estava mais de joelho, e eu olho as 2 crianças de joelho. Na hora de ficar de pé da oração, eu estou vindo de corredor e tá as crianças lá. Primeiro que estava orando de joelho estava assim, e o outro depois ficou de pé. Na hora de orar, os 2. Aí a gente olha para os filhos dos crentes veteranos, eles estão assim. Eu digo, que coisa. Então a gente vai, você entendeu? A instrução. Então, adolescentes preguiçosos, herança de pai e mãe. Ah, pastor, mas tem gente mesmo que é de nascença. Eu vim de lugar que o mínimo que se tinha de filho era 5. E todo mundo trabalhava. E por que não chega no interior? Ah, meu filho é muito preguiçoso, ou ensinaram ele a ser preguiçoso? Ensinaram, porque tem gente que não tem muita disposição para trabalhar, mas é capaz. Na cidade, se sabe, por exemplo, das capitais, é muito comum. É raro você ver um adolescente de cidade com disposição para trabalhar, sem estar interessado no din-din, porque é muito fácil. Eu quero porque eu estou falando que tinha disposição mesmo, não tem uma preguiça do negócio não, mas pode observar, são criação. Então é preciso a gente crescer olhando para a Sagrada Escritura e entender que essa questão de ajudar, de trabalhar, de suar, é bíblico. Você já observou que Deus não chama ninguém que está lá de boa, numa rede, estou aposentado, estou não sei o quê, não quer trabalhar para ninguém, eu estou só esperando Jesus me chamar. Não! Se pensar que vai se aposentar, Jesus não chama aposentado que quer trabalhar, mas aposentado que está esperando ser chamado, Jesus não vai chamar. Por quê? Seja aposentado, seja encostado, seja como for. Por quê? Porque tem trabalho para todo mundo. Jesus, quando chamar, Ele já chama a gente porque a gente já está trabalhando. Ele não chama porque a gente está parado. O serviço foi dado como um dom de Deus para nós. Mas Deus quer que a gente faça alguma coisa. E quando se trata do lado espiritual, Paulo chega a dizer em Gálatas: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar a pessoa. A gente se contenta, irmã Silva, em dizer assim: olha, tem um irmãozinho que pecou e caiu, vamos orar por ele. Sim, só que quando a Bíblia diz que é para a gente restaurar ele, aqui não é orar por ele não. Vai até o irmãozinho, conversa, teve liberdade. Isso encorajar é que não ovelha, nesse sentido aqui, é igualmente alguém que se desviou e a gente traz. Quem que faz a obra é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo faz a obra como? Usando pessoas.
A pessoa está lá precisando relevantar espiritualmente, a gente pode mandar mensagem, a gente melhor ir na casa, melhor, mensagem não é a mesma coisa de você falar pessoalmente, mas a gente tem preguiça, então a gente manda mensagem assim mesmo. Então a gente poderia ir lá, mandar uma mensagem, ligar, que é melhor do que mandar mensagem. Aí a gente fala assim, pastor, eu estou orando por aquela vida. Aí eu fico pensando, tem pessoas que falam assim para a gente, só que a gente não é bobo, de que se a pessoa não ora direito nem por ela, a oração dela vai ser suficiente para Jesus converter alguém. Por que a oração assim? Senhor, restaura a fé do José. Eu não estou falando de oração, estou falando de reza, de uma palavrinha solta. A nossa oração é tão pouca por nós, a gente acha que vai levantar alguém. Não, quando a Bíblia fala restaurar alguém, é você acolher pessoas. Mas a gente fica dando ouvido aos vídeos de internet e fica assim, que nem uma barata tonta. Você viu, o fulano pecou, o presbítero, o traiu a mulher, aquele matou, o crente furtando, o crente não sei o quê, o crente estava... Recebeu um monte de gente indisposto em ajudar. Quem peca, a gente fica de WhatsApp a WhatsApp. Você está sabendo, menina? Já te contaram? Oh, eu tenho babado. Tem um babado de contrário. Os crentes agora tem babado. Às vezes chega o babado até na igreja, não espera nem chegar em casa. Mas aqui está dizendo que a gente deve restaurar. Isso aqui é ajudar. Vocês vão entender. Restaurar essa pessoa com espírito de mansidão ou de humildade, independente da versão. Mas aí ele fala, ao tentar ajudar, você tem que tomar os cuidados, porque você não é melhor do que ele que pecou. Porque a gente, para ajudar alguém, a gente acha que a gente é melhor. E aí a gente vê com mansidão, mas a gente vai lá para pendurar a pessoa, que nem pendura um cachorro pela orelha. É claro que tem gente que é puxão de orelha que faz bem. Mas nem sempre a gente tem liberdade para chegar até a pessoa, puxando a orelha da pessoa. Vai com mansidão. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejais igualmente tentado. Ou seja, cuidado para que você não caia no mesmo pecado que ele caiu e que você está tentando restaurar agora. Isso aqui não é função do Ministério da Assembleia de Deus. Isso aqui não é função da Igreja de Santa Lúcia. Isso aqui é função da Igreja de Jesus. Não importa a igreja, o ministério, onde que você esteja. Porque tem um monte de coisa que a gente lê na Bíblia e a gente fica jogando responsabilidade para o ministério. Irmão, nossa igreja deveria. Mas baseado em quem é? Porque está escrito lá na Bíblia. Mas lá na Bíblia, nenhum lugar se refere à igreja no coletivo ministerial. É sempre no sentido de pessoas. A igreja sem nome. Você faz parte da igreja, sim ou não? Até porque no Novo Testamento não tem nenhuma referência à igreja falando no sentido dela uma construção em algum lugar. Porque nem tinha, quando escreveu a Bíblia, não tinha uma congregação formada. Tinha uns irmãos, igreja, que congregavam ali na casa do José e congregavam na casa da Maria, parecendo mais um ponto de pregação. Sem ter a interferência direta de um líder daquele grupo que é responsável pelo problema de alguém. A igreja sente necessidade de alguém, restaurar alguém, sem precisar um pastor mandar, sem precisar um pastor, a não ser que seja uma questão que envolva o ministério. Mas nós precisamos, cada um por nossa parte. É responsabilidade nossa quando souber. Esse pode ser irmão de onde você congrega, pode ser irmão de outra igreja, pode ser irmão, não importa o ministério, encontrou a pessoa, está em declínio espiritual, a gente conversar. Quantas vezes eu conversei por mensagem com pessoas com problema de adultério, do homossexualismo, pessoa com fornicação, pessoas que eu nunca vi a cara, mas descobriu meu celular através de vídeos do YouTube, entrou em contato comigo, pessoas de outro país, pessoas de outro estado. Então a gente conversou muito com aquela pessoa, não sei se ajudou, nunca mais entrou em contato, mas já conversei com várias pessoas assim. Isso, a igreja ajudar alguém, porque essa pessoa faz parte do nosso grupo, no sentido de igreja universal. Claro que a preferência pela Bíblia é os irmãos, os domésticos na fé, os mais próximos de nós. Mas se alguém que faz parte da igreja, que é membro do corpo, nós precisamos ajudar, mesmo se congrega com a gente ou não. Teve a liberdade? Quantas vezes eu conversei com irmãos da Cristã do Brasil, da Deus e Amor? Os irmãos ajudando o outro.
Eu tenho que olhar e esquecer da placa daquela pessoa. Se aquela pessoa é o meu irmão em Cristo, eu preciso entender que é a nossa missão. Versículo 2. Levai o quê? Versículo 2. Deixa eu ver quem está com a Bíblia aberta aí. Como é que está escrito na sua Bíblia? Versículo 2 de Gálatas. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Para se cumprir a lei de Cristo, eu preciso levar carga. Carga aqui são fardos excessivamente pesados que eu julgo a alguém de meus irmãos não aguentar levar. E eu faço que nem um sirineu que obrigaram ele a levar a cruz de Jesus e me coloco debaixo daquele fardo que eu vejo que aquela pessoa não consegue levar só e levo por ele. No original grego é a ideia de algo pesado. Depois a gente vai ler fardo mais para frente que já é uma outra ideia. Então assim, se colocar no lugar da outra pessoa, isso aqui pode ser espiritual, pode ser financeiro, pode ser psicológico, pode ser social, familiar. Se está no nosso alcance, a gente precisa seguir as recomendações. Na minha versão, por exemplo, diz: levai as cargas pesadas uns dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Mas nós estamos perdendo com o tempo essa sensibilidade. Você quer ver? Por exemplo, se alguém na nossa igreja perde um ente querido, se não for uma pessoa muito próxima de nós, mas é nosso irmão, é uma carga pesada, que a gente pode ajudar de alguma forma. Quantos de nós pega o celular, ou vai na casa da pessoa, ou diz pelo menos para aquela família: meus pêsames, meus irmãos. Não, irmão, mas a pessoa, nem falo com ela, nem tenho amizade com ela, é uma pessoa estranha. Mas é seu irmão que é estranho de um jeito, e você é estranho também de outro jeito, que entende que a pessoa está meio estranha, e você poderia tirar essa estranheza se aproximando. Que muitas vezes a gente quebra esse negócio, que você percebe que algumas pessoas ficam meio com medo da gente. Eu estava uma vez pastoreando a igreja, e tinha um outro irmão juntamente comigo, que também estava ali como fosse primeiro e segundo. E eu precisei ir na casa de um irmão buscar a chave da igreja. Quem geralmente buscava a chave da igreja era o outro. Só que o outro, apesar de ser muito usado por Deus, ele ele ainda é bruto, ignorante não, estúpido, até hoje, apesar de ser crente. E aí eu falei: a chave. Apareceu uma menininha mais ou menos de uns 5 anos e olhou assim: ainda bem que não é fulano de tal. Porque ela imaginava que quem estava lá buscando a chave, que já era para ter resolvido o problema da chave, era uma outra pessoa, que era o meu segundo, o meu primeiro, sei lá, e ela imaginou que era ele, e ela disse: ainda bem que é o senhor e não ele. Então essa pessoa mantém os outros afastados. Aí você pensa que as pessoas te respeitam. Na verdade, as pessoas têm medo de nós, é diferente de ter respeito. A gente pensa que a pessoa está respeitando a gente: olha, fulano de tal passa até longe de mim. Isso não é respeito, isso é medo. Então eu fico pensando, às vezes eu vou em funerais, quando está o ritual lá, funeral não, como é que chama, gente? Culto fúnebre, tem outros nomes que também se dá, e velório. Às vezes eu vou assistir uma outra igreja, que às vezes é conhecido nosso, então a gente vai, a gente não gosta. Eu mesmo sou bastante, como diz o povo, muito sentimental, como diz o povo, eu não gosto. Só que eu preciso ser crente. Aí quando chega lá, eu imagino que vai ter um monte de gente que congrega com aquela pessoa. Eu digo: eu que não sou da mesma igreja, estou aqui. Cadê os irmãos conhecidos para ir pelo menos dar uma passadinha lá? Você percebeu? Mas eu sou um conhecido longe, mas é seu irmão em Cristo Jesus. As pessoas, quando estão nesse sofrimento, ela lembra de tudo isso. É só depois que passa que você ouve as pessoas falando:
Pastor, quer dizer, eu já fiz isso mais quando eu não era pastor do que agora, eu acredito. Se eu fizesse só porque eu sou pastor, isso não seria pastor também. Que só, o pastor faz isso porque ele é pastor. Então eu não seria, porque crente não precisa ser pastor para fazer essas coisas não. Pelo menos comigo nunca foi assim. Aí ele falou assim: olha pastor, ainda bem que o senhor foi lá, tal, obrigado aí, porque olha, nem o pessoal da minha igreja, nem meu pastor, nem fulano de tal teve a coragem de ir lá dizer alguma coisa, o senhor que não é da família, que não é da mesma igreja, tal. Aí eu fico pensando, já imaginou uma pessoa de certa situação tão deplorável, espera nessa hora um abraço, um apoio, porque a pessoa não vai lá e geralmente também não tem coragem pelo meio de dizer alguma coisa. Não é igual, mas melhor mesmo ser pessoalmente. Então você percebe que essa sensibilidade da gente sentir pelo outro. A gente vê uma pessoa mendigando nas calçadas, a primeira coisa que a gente faz é julgar a pessoa, para depois pensar, será que ela foi jogada fora de casa? Mas antes que a gente pensa, deve ter feito alguma coisa errada, deve ter casa, mas não quer voltar, deve estar se drogando e alguém tentou ajudar e não aceitou. A gente pensa um monte de coisa, sempre para se esquivar, para estender as mãos. Agora a gente não pensa, e se fosse meu irmão? E se fosse eu? Nós temos pessoas aqui, congrega aqui na igreja aqui, que já foi da rua, mas está aqui hoje, não é? Hoje no sentido assim, congrega com a gente aqui. E se a gente olhasse sempre com esse olhar? Lembra Jesus quando se aproximava de alguém doente, de alguém morto? Jesus não ficava assim: agora eu vou mostrar o meu poder. Sabe o que Jesus primeiro sentia? E Jesus se compadeceu da viúva de Naim, vendo naquele sofrimento. Então a gente está perdendo isso. Então assim, tem cargas que é da responsabilidade pessoal que a própria pessoa causou, que ela que tem que arcar. A gente sabe disso. O texto também vai falar mais embaixo. Mas tem situação que a gente tem que olhar que nem a igreja primitiva, que diz que os seus bens materiais, ninguém dizia minha casa, meu cavalo, meu burro, ninguém tinha nada como fosse o próprio seu, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Mas o que eles tinham era chamado de nosso cavalo, nossa casa. O que é isso? É olhar para alguém e dizer assim: se eu tivesse duas casas, eu venderia uma, ou eu daria uma, ou eu emprestaria uma, eu fazia alguma coisa para não ver essa pessoa desse jeito. E o risco de você perder, não ser recompensado, de não te dar de volta, é grande. Por isso na Bíblia diz que quando você emprestar, você vai ver Jesus falando isso umas duas vezes: quando emprestar de alguma coisa para o seu próximo, não pegue de volta. Sabia disso? E quando ele te dever alguma coisa, e você empenhorar o seu casaco, quando chegar 6 horas da tarde, devolva o casaco que estava empenhorado, para que ele, o teu devedor, não passe a noite no frio, porque o casaco serve também para proteção do frio. Mas às vezes você pegava como um penhor: eu vou te devolver quando você me pagar. Só que você não podia passar a noite com aquilo que você empenhorou, se fosse roupa da pessoa, pensando no próprio inimigo que te deve. Então você percebe, sempre que eu falo para os irmãos, o quanto a gente vai se distanciando da Bíblia, distanciando da Bíblia, distanciando da Bíblia. Por isso, quando a gente lê a história dos crentes do passado, a gente fica assim, ou não acredita, ou fica assim: meu Deus, como é que eles faziam isso? Sabe o que era? Eles faziam de tudo para se parecer com Jesus. Quem tiver 2 túnicas, divide com quem não tem. A gente, se puder, às vezes você não poderia me doar, me emprestar não. Eu quero ganhar um de presente. A gente está com o negócio cheio, a gente quer ganhar mais. Tem tanta coisa que você tem que você deveria doar, vender, dar para alguém. Eu só não sei na sua casa, tem coisa lá que não é útil para você não, mas a gente não está acostumado a dar. A gente tem um negócio lá que está uma mesa faltando uma perna. No dia que não serve a gente, que a gente compra nova, sabe o que a gente faz? A gente coloca no status: quem quer comprar R$50, falta uma perna. Ô miserável, por que tu não conserta a perna e doa a mesa para a pessoa? A gente só pensa nisso, irmãos.
Então a gente vai perdendo essa sensibilidade de ver alguém mancando, atravessar a rua, aquele senhorzinho que está ali, quase, e fica olhando para ver se vem um carro, e os motoristas passam raspando, o motoboy piorou, passa raspando. É difícil alguém descer do seu carro e dizer, para um pouco aí, e atravessar o senhorzinho com a cadeira de roda, puxando com a mão, cadeira de roda levando por cachorro, cadeira de roda que não sabe se anda para frente e para trás, a pessoa nem passou a faixa, a gente já sai arrancando com o carro, não pensa no semelhante. E o pior, sabe o que é? Que quando a gente está precisando duramente, a gente fica assim, nem para Deus usar uma pessoa para me abençoar. Mas você não foi usado para fazer a mesma coisa, como é que Deus vai fazer o contrário? Quantas vezes a gente falou assim, eu poderia ter ajudado aquela pessoa, mas também, né, ele tem a família grande. A gente arruma desculpa para tudo, irmão, para a gente não ajudar. Vai ver que nem está precisando, sempre para fugir. A gente sabe de tudo isso. Tem gente que a família é grande, tem gente que tem dinheiro, tem gente que está fingindo, mas se a gente se esconder atrás disso, você não vai ajudar ninguém, inclusive os irmãos da igreja. A pessoa é capaz de falar que a irmã só vem com aquela saia na igreja, mas por que não procura saber se ela não está precisando? Por que a gente não procura saber? Porque a gente investiga como é que a pessoa está vivendo com o marido, a gente sabe como é que está vivendo com a mulher, a gente sabe se a pessoa, sabe até o tanto que a pessoa ganha, às vezes, o salário da pessoa. Não sei como os irmãos sabem, mas tem pessoas que sabem bastante da vida do outro e nem compete a posição da pessoa. Mas nessa hora a gente não procura saber. Irmãos, é só olhar perto de você, vai ter alguém precisando. Só que a gente é insensível. Eu lembro que eu fiz um grupo do WhatsApp de ajuda para ajudar as pessoas. Me coloquei lá, vários irmãos, e gravei um áudio e falei, não vai ser postado para outras pessoas, só eu vou comentar no grupo, então não corre o risco de você pesar o seu celular para ter desculpa, vai pesar meu celular, até porque o grupo não pesa se você fazer a configuração, só pesa se você salvar no seu celular. É só fazer a configuração, que pode ter 1000 grupos, não pesa, é só mexer na configuração lá, certo? Então o que acontece? Aí você coloca lá, explica, isso aqui é para ajudar pessoas, quem tiver coisa para doar, a gente vai buscar na casa e a gente vai levar, se a pessoa precisar, tal, se precisou, fala com a gente coloca aqui no grupo. Quantas coisas a gente não conseguiu com isso? Um monte de gente que a gente esperava que ia ficar no grupo lá, para pelo menos intercedendo por a gente. Os irmãos saem tudo do grupo assim. Só que quando precisa, pastor, o senhor ainda tem aquele grupo lá? A pessoa lembra do grupo. Aquele grupo que só pedia coisa para a pessoa. Depois que eu fechei o grupo, vira e mexe. Há pouco tempo tinha gente perguntando, pastor, você ainda tem aquele grupo de ajudar as pessoas? A gente conseguiu geladeira, a gente conseguiu fogão, conseguiu panela, a gente conseguiu ajudar pessoas a construir casa, a gente ajudou. Mas quem ficou, tem pessoas de São Paulo que nunca me viu, mas que quer me ver uma hora, uma senhorinha, fala comigo sempre. Pastor, eu não tenho como te ajudar mais, mas eu posso te ajudar. Ela também estava no grupo, né? Eu posso ajudar com R$20, pode ser? Colocou lá na caixa. Digo, não, irmã, ela mora sozinha, pessoa que ganha muito pouco pelo jeito, a senhorinha, eu acredito que ela deve ter quase 70 anos, pessoa muito doente também, mas ela quis ajudar. Aí eu fico pensando, não são os que podem que mais ajudam, são os que querem. Gente, onde está o nosso coração quando a gente vê? Olha, abra sua Bíblia na primeira epístola de João aí, 3:17. E ninguém que está aqui nessa noite, nenhum de nós pode dizer, eu não posso ajudar com nada a ninguém. A gente precisa querer fazer. Sabe por quê? É o próprio Deus que vai prosperar e vai fazer a gente ter condições. Você chega com uma pessoa e fala assim, irmãos, é o seguinte, eu não tenho 1 quilo de farinha, nem uma sardinha para te dar, mas eu sei de pessoas que podem me ajudar a te ajudar. Querer ajudar é isso aí. Vocês pensam, às vezes que eu ajudei pessoas e que a gente ajuda agora, é porque eu tinha. Quantas vezes eu fui levar a cesta básica para as pessoas e eu não tinha 1 quilo da minha parte, a única coisa que eu gastei foi gasolina. Digo, não tenho não consigo. Mas eu vou perguntar, aqui na igreja nem sempre a gente tem
para ajudar as pessoas. Mas tem vezes que eu peço para pastor de outra igreja. Às vezes eu pego na sede, tem a data certa de buscar, mas nem sempre eu posso buscar. Às vezes o pastor Ziel, eu passo lá, pastor Ziel, tem uma família da igreja aqui, ou não da igreja, às vezes não é nem crente, tem uma pessoa que pediu ajuda, posso me ajudar? O pastor passa lá no instituto, passa lá e vão te dar uma cesta, braça uma cestona lá. Quantas vezes o pastor Ziel faz isso? Da mesma forma, quando eu estou fazendo reforma, alguma coisa que não serve para a gente, que não dá para a gente arrecadar dinheiro para alguma coisa, eu pego e deixo, passo lá no instituto dele, já deixo lá. Então a gente trabalha, faz uma parceria. Então a gente pode. A questão é se eu quero. Sempre falo para os irmãos, a questão não é se você pode, se você quer. Se querer, Deus providencia. Se alguém possui recursos, 3,17, se alguém possui recursos materiais e observando o seu irmão passando necessidade, não se compadece dele, não basta ajudar, tem que sentir alguma coisa também. Como é possível permanecer nele o amor de Deus? A gente também não pode ficar o tempo todo só atrás de político de ajuda e a gente nunca tem alguma coisa da nossa parte, né? Porque tem gente que é bom para fazer isso, mas nunca tira do que é seu. Pois se alguém considera importante, 3, não sendo nada, engana a si mesmo. Em outra versão se alguém se acha importante, a ponto de não querer se colocar debaixo da carga do outro, esse não sabe de nada e engana a si mesmo. É a ideia. Mas o versículo 4, não tira de nós a responsabilidade, mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, o que você faz, e então saberá como orgulhar de si mesmo, sem viver se comparando com as outras pessoas. Eu tenho que avaliar os meus atos. Não, o pastor está pedindo aí ajuda para a gente ajudar, mas nem fulano de tal ajuda, por que está pedindo a minha? Julgue o que você faz, sem comparar com as outras pessoas. Como todo mundo está ajudando, então eu vou ajudar. Está errado. O 5. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Esse fardo aqui não é o mesmo fardo do versículo 2. Esse fardo aqui já trata assim das suas responsabilidades pessoais, que o outro não pode fazer por você. É os seus compromissos com o mundo dia a dia. Levar cada um o seu fardo, e o outro versículo levar fardo uns dos outros. A gente precisa analisar no momento, porque o cristão encontra gente para ele ajudar de alguma forma o tempo todo. É a gente lembrar, quem no momento eu estou sendo instrumento de Deus para ajudando. Eu não estou falando de dízimo e oferta, não estou falando de contexto de igreja só, aqui no ambiente, eu estou falando fora. A gente precisa analisar, porque Deus, a Bíblia nos diz que Jesus nos chamou para que vade e deis muitos frutos. E não é fazer o bem para uma pessoa hoje e ficar 6 meses sem fazer. Ele diz assim: e o vosso fruto permaneça. Abra sua Bíblia aí, 2 de Paulo aos Coríntios 9, aquela leitura que a gente fala para dízimo e oferta, apesar de não se tratar disso. Capítulo 9 do 2º livro de Paulo aos Coríntios. O versículo 8. Vamos ler a partir do 6. Lembrai-vos aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver propósito em seu coração. Está falando de ajuda voluntária, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. 8. Certo de que Deus é poderoso para fazer, Paulo disse, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada.
Então Paulo está dizendo para fazer de coração, com alegria, porque Deus ama aos que contribuem com alegria. E então o que Paulo acredita? Fazendo assim, depois que você fazer isso, Paulo diz o que? Para esses que ajudam, certo de que Deus é poderoso a partir daí, para fazer que toda graça, que é dádiva de Deus, vos seja acrescentada, te dá com mais volume, com qual propósito? A fim de que em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas e transbordeis em toda boa obra. Então pode dizer o seguinte, olha, Deus é poderoso para dar para vocês de forma muito generosa, para suprir as necessidades de vocês, e vocês continuar suprindo a necessidade de outro. Então Paulo diz o seguinte, olha, dá e Deus vai dar para você, tem abundância para você. Não, dá e Deus vai te suprir, e condição para você continuar dando. A ideia é não parar de dar, porque às vezes a gente até dá, mas a gente dá pensando em receber. Mas receber para quê? Para a gente consumir o próprio bem e acumular riqueza. E o próprio Jesus disse o quê? Não ajunteis tesouro nessa terra. Ou seja, não coloque o vosso coração nos bens materiais daqui. Ajunte lá no céu. Como é, pastor Hilton, que eu ajunto tesouro no céu? Quando eu estendo a mão a alguém que está sendo necessitado, eu estou ajuntando o tesouro no céu. Isso é recompensa. Vai vir de Deus. Essa questão de a gente carregar a carga do outro é tão forte, que Jesus disse que vai dizer para algumas pessoas assim, olha, naquele dia, no juízo, vou dizer para alguns, apartai vós de mim que praticais a iniquidade. Qual foi a iniquidade? Alguém vai perguntar. É porque eu tive fome e não me deu comida, tive nu e não me deste roupa, tive enfermo e não foi me ver. Quando é, Senhor, que nós te vimos assim e a gente não te socorreu? Ele vai dizer, quando você deixou de fazer isso aos meus irmãos, aos meus pequeninos, você fazendo isso está deixando de fazer a mim. Então é a mesma coisa, Jesus considera que é dele que a pessoa está negando para ele. O que a gente faz para as pessoas, por que a recompensa vem? Porque é como que estivesse fazendo para o próprio Deus. Paulo chega a dizer também em Romanos 12, versículos 19, 20, 21, que é para a gente ajudar até o inimigo quando estiver com fome e com sede. E fazendo isso, vai fazer ele ficar com muita vergonha de nossos atos. Não, a gente quer manter a distância do nosso inimigo, mesmo se ele estiver com fome, que ele arrume outro lá. Eu vou orar para Deus providenciar outro lá. Mas a Bíblia diz que fazendo isso você vai ganhá-lo. Então essa atitude nossa para com as pessoas não é que é bom, é uma necessidade, é cumprir com a ordem, com a lei de Deus. Então Gálatas, Paulo fala novamente, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo, que é chamado a lei do amor. Então, esqueça-se, a gente precisa lembrar, tirando o dízimo e oferta, que às vezes a gente dá até por interesse na igreja, tirando o dízimo e oferta, o qual bem que a gente, por esses dias, a gente tem feito para as pessoas que eles não têm o que oferecer para a gente de volta. A gente precisa colocar o coração nisso, igreja. Senão a gente fica querendo nossos governantes do nosso país é tão rico, não era para ter ninguém mendigando, não era para ter gente passando fome, que no Nordeste tem vários lugares lá que as pessoas comem qualquer inseto, qualquer coisa que aparecer na frente, porque é uma seca terrível. Dá para fazer poço artesiano, os camaradas pegam o dinheiro do projeto e até coloca como tivesse feito, não faz. Estradas, lugar que deveria estar asfaltado, até hoje é terra de chão, que quando chove é umas buraqueiras, que vai passar dar um trabalho, os governos comendo tudo das pessoas, porque as pessoas estão pensando nelas, e não pensando no próximo.
Essa ideia de fazer para as pessoas pensando, considerando que é para Deus, isso é tão sério, que Paulo chega a dizer em uma de suas cartas pequenas, que até nós trabalhando para o nosso patrão, que vai nos dar o salário, diz que é para a gente fazer para eles como que estivesse fazendo para Deus, até no trabalho registrado. Veja como isso é sério. Eu não posso trabalhar por trabalhar. Eu não posso fazer por fazer. Tudo que a gente faz, bom ou mal, Jesus pode considerar que é para Ele que a gente está fazendo. Lembra de Paulo quando ia perseguir a igreja? Jesus jogou ele no chão e gritou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então quando a gente maltrata um irmão, é Jesus que está levando chibatada. É por isso que é tão grave quando a gente não vigia e fala mal de um irmão, porque é de Jesus que a gente está falando. Porque isso, no sentido emocional ou sentimental, se a pessoa souber, ela vai se machucar. E a gente está machucando é o próprio Jesus. É a Ele. Porque Jesus morreu pelos fracos, pelos fortes. Existem pessoas que é muito mais fraca do que eu, do que você. Mas a gente fica falando, ele não tem porque não quer, se ele conseguiria, ele ia ter, assim como eu consegui. Não é assim que funciona. Existem pessoas que vão diretamente ao poço para tirar água, mas existem pessoas que só se alimentam, só bebe água se alguém ajudar a tirar água do poço. Não basta dar a corda, não basta dar o balde. Tem pessoas que a gente precisa tirar água e, se for possível, colocar até na boca daquela pessoa, irmãos. Estou falando de figura de linguagem. Nós precisamos olhar para o ser humano e dizer: esse aqui é a imagem e semelhança de Deus, assim como eu sou. Ele tem essa fraqueza que é coisa ruim, mas eu também posso ter as minhas. É a gente vivendo, suportando um ao outro, superando as situações um dos outros. Mas olha, um cai, o outro levanta. Existem pessoas que vai cair mais vezes do que você, e quando tiver caído, não procura saber por que caiu. Está caído, então vamos lá, depois a gente fica sabendo por que caiu. Pegue na mão daquela pessoa e faça o seu papel de colocar de pé. A nossa vida, irmãos, é de levantar os caídos. Paulo fala muito sobre isso. Vós que sois fracos, suportai as fraquezas do fraco, não agradando a si mesmo, como Cristo não agradou a si mesmo. Jesus ficou tanto tempo sem comer e não estava jejuando não, era porque não tinha tempo, tirando tempo para ajudar as pessoas. Jesus tinha poder, mas ele também cansava. Ele estava cansado de quê? De andar. Jesus não vivia para cima e para baixo montado no animal se ele quisesse. Mas como ele vai ter acesso às pessoas montado num jumento para cima e para baixo, num cavalo? Se ele quisesse, ele dava um jeito de arrumar um animal, gente. Mas ele preferia estar no meio do povão, misturado com as pessoas, sentado com as crianças, sentado à beira de um poço, indo no casamento, outra hora estava no funeral. Assim, Jesus é isso. O cristão precisa olhar para Jesus e dizer: aqui está o meu caminho, e onde você passar, vai ter alguém precisando de você. Esse mundo de trevas tem muita gente caída, irmãos, só que tem poucas pessoas para levantar, fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Como a gente gostaria de ser psicólogo para ajudar. Quantas pessoas na igreja precisando de psicologia? Quantas pessoas precisando de tratamento psiquiátrico? Quantas pessoas na igreja que tomam remédio que, se não tomar, viram desespero, problemas muito sérios? Quantas pessoas com problemas físicos? Quantas pessoas que roem a unha do pé porque não tem o que comer? A gente gostaria de ter tudo, mas muitas vezes nós até temos, mas a gente não consegue enxergar. Quando a gente tem sensibilidade, a gente consegue ver o que os outros não estão vendo. Então a gente precisa pedir para Deus graça. Senhor, me dá força, não só para carregar minhas próprias cargas. Às vezes a gente é muito responsável. Sabe aquela pessoa muito séria, paga todas as pontinhas? Mas tudo bem, mas é muito limitada, só vai até as suas próprias dívidas. Mas quando chega a vez de estender a mão ao outro, a gente não consegue fazer mais nada. Sabe por quê? Porque a gente não partilha. Porque a gente não partilha. A Bíblia diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, seja hospitaleiro. Romanos 12, 13. Essa comunicação que a gente precisa ter com o nosso semelhante. Pode ser o seu vizinho, não é crente, e daí?
Eu tenho vizinhos que não é crente. O senhor está com problema de saúde na mão, uma das mãos, não me lembro se é a direita ou a esquerda, derrame. Ele perdeu o direito de dirigir a última vez que eu fazer exame, porque só tem controle. Então pede a gente para mexer numa luz, num fio, subir a TV, chuveiro que queimou, torneira vazando, trocar a torneira. Chama a gente e fica lá com dinheiro na mão, e você vai cobrar quanto? Eu digo, eu vou cobrar a coisa da pessoa. Às vezes quando fica um tempo fazendo, aí chega, quase me obriga, às vezes a gente pega, para poder a pessoa não ficar sem graça com a gente. Trocar o botijão de gás. Não é crente, é católico, não tem a mesma fé da gente. Estou falando de um, porque não é o único. Tem um senhorzinho lá que de vez em quando chega para a gente assim, mas você vai fazer de graça? Digo, não, compra uma dúzia de banana e me dá, que eu gosto muito de banana. Eu fico com dó da pessoa, mas a pessoa chega com dinheiro. Eu digo, não, gente, se eu for fazer tudo por dinheiro, eu nasci para quê nessa vida? Não, irmão, aproveita a oportunidade, é Deus prosperando na vida. Não é nada, não. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem gente que você sabe que está, aí entra na casa da pessoa lá, você percebe, você dá vontade de reformar a casa da pessoa, e a pessoa aceitando o dinheiro da pessoa. Não, se eu puder, eu vou dar. Porque às vezes a gente não tem também, mas a gente aguenta, e Deus abre a porta do outro lado. Gente, nós precisamos ver, vamos ajudar o outro. Esse dia eu fiquei muito assim, pesaroso, que a pessoa falou assim, o senhorzinho, o outro da mesma rua, falou assim, ó, você puder, vai lá ver um negócio lá, eu não me lembro se era da torneira vazando. E aí um tempo, eu falei assim, ó, mais tarde eu vou lá, e depois eu me lembrei que um tempo depois, esqueci de ter ido na casa deles. Era perguntar para eles se resolver, né? Eu não sei, que é um senhor que não tem assim, tem gente na casa, mas não consegue fazer nada. Casal de velhos, tem um moço lá que não trabalha, mas também não tem atitude. Às vezes vai mexer com uma coisa de fiação, alguma coisa. Chega lá com um negócio para eu soldar. Você pode soldar essa tesoura aqui, que ele fica acordando uns pés de árvore lá na frente. Mas eu me lembro que eu falhei, eu tenho que até pedir perdão para ele, que eu esqueci de ir mais tarde. Ele falou, ó, mas não precisa ser agora, vai mais tarde. Então, a gente precisa pedir a Deus. Eu falo para os irmãos, não é condição para ajudar. Deus, toca no meu coração, e a condição vai vir. Experimente isso. Coloque isso no seu coração. Sabe por quê? Você é um canal de Deus na terra, sim ou não? Quando você falar, Senhor, estou aqui, aí Deus fala, então, tome aqui, ajude quem pode. É isso que acontece. É o sucesso da prosperidade de muita gente. Sabe, quando a pessoa olha para o seu armário e fala assim, Senhor, eu só tenho 2 quilos de açúcar, eu sei que daqui a 3 dias eu vou ter que comprar mais um, e eu estou sem dinheiro, mas esse único, eu vou pegar um desses 2 e vou levar para a campanha do quilo hoje lá, e o Senhor prosperar. Aí Deus aplaude você. Agora você fica assim, eu tenho que ter sabedoria, né? Porque você tem 2 quilos, né? Não é sabedoria não. Isso é endurecer o coração. A gente acha que isso é prudência. Não vai morrer por causa do quilo de açúcar. Se ficar uma semana sem açúcar, até vai fazer bem. Toma água sem açúcar, né, mano? Chá sem açúcar. Vai fazer bem para a saúde, de repente acostuma, né? Então, tem hora que de vez em quando Deus coloca a gente num aperto, sabe para quê? Para a gente sentir um pouco o problema do outro. Você vai entender. Sabe? Você vai entender. Tem algumas pessoas que quando fica idoso, sofrem tanto com os filhos. Eu vou fazer lá na frente você se lembrar o que você fez com o seu pai. Quando chegar bem, você vai se lembrar, você vai colher. Irmão, coitadinho do senhor. Ele foi para o asilo com 80 anos. Que filho maldoso. Talvez seja. Mas talvez seja o papai do céu, como diz a nossa irmã Fernanda, talvez seja o papai do céu fazendo isso, colhendo o que plantou, que quando tinha um papai velho, desprezou. E a colheita, ela vem dura, às vezes é mais do que o que a gente planta. Então nessa vida, irmãos, nessa vida, o que define como vamos viver a vida, somos nós mesmos. Deus simplesmente vai assinar embaixo, está segundo a minha palavra, meu filho? Então eu carimbo aqui, e tu será uma bênção nessa terra.
Ah, pastor, o poço era meu. Enterraram o poço, não tem problema, não cria problema não. Vai lá, faz que Isaac, cave outro. E enterrou, pastor, e colocou em tudo. Cave outro, e daqui a pouco você vai ver que o último poço vai ser melhor do que os primeiros. Não houve problema não. Vamos viver a vida em paz, meus irmãos. Deus quer conduzir a gente de uma forma diferente do mundo. Não basta colocar um paletó e gravata, não basta colocar um vestidão, uma saia, uma blusa e colocar uma Bíblia debaixo do braço e a gente chega aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, entregar revelação, profetizar, expulsar o demônio. Isso é muito pouco. Nós precisamos ser mais humanos. O cristianismo também é sermos um humano. Glória Glória a Deus. É isso. A gente pensa que conquistar pessoas é só falando do Evangelho. Quando a Bíblia diz em Provérbio, quem ganha alma sábio não está falando de evangelização, até porque naquela época não tinha evangelização no Antigo Testamento. Está falando de conquistar pessoas socialmente, vida a vida, no dia a dia. Não é querer levar até porque no povo de Israel eles não levavam pessoas para o templo, pessoas descrentes. As pessoas que decidiam por si mesmas, chamado de proselitismo, quando alguém se convertia ao judaísmo. Mas não, os judeus não tinham a missão de conquistar pessoas para o judaísmo. Não era a missão deles. O evangelho sim, mas no judaísmo não. Então ganhar alma lá era conquistar pessoas. Amizade. Conversar com as pessoas. Ser amigo das pessoas. Estou terminando. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Mas não sei você, mas eu sinto a necessidade tão grande da gente se compadecer. Não estou falando daqui da igreja, pastor, tem alguém precisando, não estou falando disso. Estou falando no geral. A gente precisa ser diferente do mundo, inclusive nesta parte. Inclusive nessa parte. Ser um instrumento de Deus. Às vezes Deus... Eu estava indo com alguém essa semana, acho que era com o Jonathan, naquele caminho estreito ali, naquela estradinha, depois da casa do Benedito. Aí um homem com um negócio enorme na cabeça, sacola pesada, a mulher carregando outra coisa. Quando eu acabei de passar para eles, não reconheci, duas pessoas descrentes, a mulher mal vestida, o homem com os olhos meio vidrados, pelo jeito tinha droga, alguma coisa assim, aquela sacola pesada, estava pedindo coisa na rua, parei e esperei ele chegar. E eles ficaram assim, será que eles estão a dar carona para a gente? A mulher falou para o marido, ela falou depois. E aí ela falando que ela pensou assim, nem para uma pessoa dar uma carona para a gente. É como que Deus escutou esse desejo dela, ela não é crente, e tocou no meu coração. Eu não reconheci. Estava indo lá para o Vitória Régia também, parei, entraram e ficaram agradecendo até. Era o Jonathan que estava comigo, semana que passou agora. É isso que a gente precisa. Deixar Deus tocar em nossos corações. Nós precisamos ser um instrumento de Deus. Porque às vezes eu sinto vergonha, sabe assim? Quando olho para a Bíblia, eu fico olhando que a Bíblia orienta a gente, eu vejo outras pessoas que fazem, até outras religiões, eu fico, gente, como nós fazemos tão pouco no reino de Deus? Como nós fazemos tão pouco? Né? Graças a Deus. Eu conto uma benção aqui, mas não vou contar não. Vigiar. Mas nós precisamos. Experimente. Viu, Calma? Experimente doar. Viu, Cristo? Todos nós. Experimente. Fazer. Mas nem me pediu ajuda. Se me pedir, eu dou. Não. Seja um canal de Deus. Fica de pé. Amanhã teologia, prova com todo mundo. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, o que é que tem sábado, irmãos? Encontro de casais aqui na igreja. E na sede os jovens estarão indo 3 horas da tarde para o encontrão. Vamos, Giovanni, faz a oração final aqui. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você.
Pedir a Deus para mudar o nosso coração. Glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite de hoje, glorificamos o Senhor, ó Deus, por essa gloriosa palavra. Obrigado, ó Deus amado, por estarmos aqui nessa noite de hoje. Obrigado, Deus, por este culto em adoração ao Senhor. Pai, que o Senhor possa gravar essa palavra nos nossos corações e que não seja apenas, ó Pai, ouvindo, ó Deus, e saindo por outro, mas que o Senhor venha, ó Pai, fazer com que venhamos praticar isso. O fato era, ó Deus, que tem muitas pessoas o qual necessita a nossa volta. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, ó Pai. Quantas vezes a gente pensamos só em nós?